podem se assentar. Vamos nos colocar em pé para nós louvarmos juntos ao nosso Deus, crendo que a palavra dele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o único, o verdadeiro Filho. E neste momento você pode adorá-lo, você pode, sem restrições aí de vergonha, de louvar ao teu Deus nesta noite de todo o teu coração, confessar com a tua boca, se colocar diante dele através dos louvores. Deixa o Espírito Santo de Deus encher o teu coração através das canções. Fale com ele através das canções, porque esta é a hora em que nós podemos adorá-lo. É neste momento que nós temos liberdade de adorá-lo. Amém? Esta é a hora da adoração.
Jesus conquistou algo na cruz por mim e por você. E por sermos filhos do mesmo Deus, nós herdamos algo que é a vida, a salvação em Cristo Jesus. Nós herdamos o direito de estarmos sim junto ao Pai. Jesus conquistou esse direito por nós e nós devemos não sermos tímidos em expressar isso, em desejar isso, em desejar esse direito de estarmos na presença de Deus. Porque Jesus conquistou, Ele pagou um alto preço por nós. Um preço que quando nós pensamos, um preço que deve ter doído muito. Mas Ele tinha a certeza de que Deus tinha algo maior para todos nós. Por isso nós podemos declarar nesta canção que maior é o Deus que habita em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é aquilo que nós recebemos através de Jesus do que aquilo que o mundo pode nos oferecer. Nós não temos que ter vergonha disso, sermos tímidos diante da presença de Deus, porque nós temos algo grande nas nossas mãos. Nós temos uma vida abençoada por Ele. Por isso nós podemos declarar através dessa canção que maior é aquele que habita em nós. Amém? Na tua grandeza, por isso nós sabemos que maior é aquele que está em nós, maior é aquele que nos resgatou como filhos teus, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por este momento em que nós podemos engrandecer o teu nome, ó Pai. Obrigado pela tua presença aqui, ó Deus, que os nossos louvores, ó Deus, encha o teu coração de alegria, ó Pai, e que nós possamos sim honrar o teu nome em tudo aquilo que fizermos, ó Pai. Sê conosco, ó Deus, sê presente entre nós neste momento, ó Pai. Muito obrigada pela tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar.
Graça e paz. Eu costumo dizer que este momento de celebração da ceia é um momento de cura, um momento de libertação, mas é também um momento de vitória. Jesus conquistou, nós cantamos isso, Ele conquistou na cruz a vitória, Ele venceu a morte, Ele derrotou o pecado, para que nós, eu e você, pudesse ter vida, e vida vitoriosa em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Eu quero aproveitar este momento para fazer menção. Nossa cidade está completando hoje 200 anos. Nós já falamos, ou já ouvimos pela manhã isso. Enquanto o Fernando falava, eu estava pensando que destes 200 anos, 134 anos nós estivemos presentes na história desta cidade como igreja metodista. 200 anos, 134, a igreja se fez presente abençoando. A nossa igreja esteve aqui marcando presença não para querer ser qualquer outra coisa política, mas simplesmente como igreja de Deus para abençoar. E eu estava pensando quantas vidas ao longo de 134 anos foram alcançadas. E nós precisamos pensar que a tarefa continua. A reflexão do Fernando foi se quem vai estar aqui no próximo centenário, né? Então, certamente de manhã não tivemos concorrentes para o próximo centenário, mas de qualquer forma, enquanto a igreja existir neste lugar, o seu papel, o seu desafio será o de abençoar a cidade neste lugar. Então, quero desafiar você a orar pela cidade, pelas autoridades da cidade, pelas instituições contidas na cidade. É papel da igreja. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Então, eu e você temos o desafio de fazer isso. E eu quero aproveitar também para dizer o seguinte: o Conselho de Pastores da cidade vai estar fazendo no dia 19 um dia de atividade. Eu já coloquei no grupo, até um convite para quem quiser saber sobre, mesmo que você não tenha nenhuma experiência na área de capelania, mas se você tem curiosidade, está sendo aberto lá a oportunidade para você tomar conhecimento. Vai ser no Centro de Convenções, vai começar às 8 horas e vai passar o dia com atividade e culto de celebração, de ação de graça, às 19 horas. Mas nós teremos às 8 horas da manhã um momento de gratidão a Deus, e a nossa igreja vai ser honrada, homenageada, como sendo a igreja evangélica mais antiga da cidade. Então eu gostaria, eles estão liberando para a gente 10 vagas. Então eu gostaria que os irmãos que são de Pirassununga, que estão mais tempo, tipo da Suelen, assim, que está mais tempo na igreja, né, Suelen? Então, se puder estar, temos 10 vagas. Então, se você tiver a disponibilidade para ir, me dê um nome para estar lá e juntos, representando a igreja, e recebermos esta homenagem. É uma parceria que está sendo feita também com a prefeitura, porque faz parte de toda uma programação aí de atividades, e então nós estaremos lá, e eu preciso de alguns irmãos representantes. Os irmãos que estão há mais tempo, por favor, se apresentem, dizendo: olha, eu posso ir, não é? Para que, então, na hora de homenagear, a igreja possa se fazer presente. É um grupo pequeno, abrindo 10 vagas, mas eu gostaria de que os irmãos pudessem participar com alegria. Nossa igreja marcou presença por 134 anos, nesses 200 anos de história. E que Deus continue abençoando a nossa igreja, que Deus possa fazer de nós uma igreja que faça diferença na cidade, uma igreja relevante, que nós possamos querer sim ser abençoador, ser canal de bênção na vida das pessoas com quem nós relacionamos nessa cidade, em nome de Jesus, amém? Então, parabéns para você que é aqui de Pirassununga e que esteve aí, João, você não esteve aos 134 anos, né, João? Quase lá, né? Mas está certo.
Mas a todos vocês, membros da igreja, e nascido nessa cidade ou não, né? Muitas vezes não nasceu, mas adotou a cidade como a cidade do coração, e vive aqui, gosta daqui, ama este lugar. Amados, eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 3. Eu quero ler no capítulo 3, a partir do versículo 7. Capítulo 3, versículos 7 até o 19, nós vamos ler. Enquanto os irmãos acham, eu quero também fazer uma segunda menção sobre o aniversário da igreja. Nosso irmão Ailton, ele é uma autoridade na cidade. Ele é secretário da educação. Ele precisa da nossa oração. É uma área de bastante desafio na cidade. E que nós possamos lembrar disso e orar por ele, dizendo: Deus, abençoa a vida dele, a família dele, cubra com a graça, com amor, dá sabedoria e poder para que ele possa exercer o ministério dele, de tal forma que ele possa fazer diferença lá no espaço onde ele está. Amém? Hebreus 3, 7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Feche os seus olhos. Deus, nós lemos a Tua palavra. E nós precisamos de unção tanto para falar como para ouvir. Por isso eu quero pedir que no nome de Jesus o Senhor traga quietude nos corações. Que o Senhor dê a unção para ouvir. Que o Senhor possa, o Senhor mesmo, se levantar contra todo espírito de incredulidade neste lugar. Tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, distração. Tudo aquilo que possa tirar de nós a bênção do ouvir, do compreender e do receber a palavra no coração, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Que o Senhor traga paz, alegria, disposição, tira o sono, o cansaço, revigora as forças, para que nós possamos estar atentos e aproveitar esse tempo. Eu oro, Deus, com alegria, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Esta semana, Fernando falou sobre ouvir a voz de Deus no devocionário. Hoje pela manhã ele também falou sobre ouvir a voz de Deus. E eu estava brincando com ele, porque quando ele começou a falar assim, ele vai ler o meu texto, que eu já estou preparado para falar à noite. E aí ele escolheu um outro texto, falei, ufa, escapei. Mas depois, compartilhando com ele, com a Vivi também terminou a aula dela falando do livro de Esther,
maravilhoso. Você que não está vindo da escola dominical, precisa vir. Bênção, bênção. E no fecho, falando do controle de Deus na história do povo, período de 700 anos, vivendo altos e baixos, mas aquele povo, Deus permitiu com que a esperança no coração deles mantivesse acesa, e eles não se afastaram de Deus, por mais que eles viveram altos e baixos. E a Vivi terminou usando o texto de Apocalipse 3:20, que fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a voz de Deus tem sido pregada, dita, tem sido ouvida. É condicional abrir a porta ou não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, é condicional. Se você abrir, eu entro. Eu vou gerar comunhão, essa vida de comunhão entre eu e você. E Deus tem falado. Hoje, eu quero compartilhar com vocês também um texto de Hebreus, no qual, escrevendo a um povo que estava vivendo perseguição, ele também exorta o povo a ouvir a voz de Deus. Ele diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu gostaria então de fazer assim uma introdução para a gente pensar no texto que nós lemos de Hebreus, para que nós pudéssemos pensar assim: se o Espírito de Deus falar no teu coração hoje, não feche a porta, abra, para que você possa celebrar. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então assim, para nos ajudar a pensar, os capítulos 1 e 2 de Hebreus, o autor tenta provar ou mostrar que Jesus é maior do que Moisés. E veja, o seu propósito é mostrar que, ainda que Moisés tivessem assim uma expressão, um reconhecimento diante de Deus e diante dos judeus, Jesus era maior. Moisés falava com Deus face a face. Era um homem de alto reconhecimento, mas tudo que ele falava e tudo que ele ensinava era a sombra das coisas que haveriam de vir. Todo ensinamento, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, e ele, a sua palavra, o seu ensino, a própria lei que ele escreve e dá ao povo, vinda de Deus, ela é tida como um aio, um guia, para que pudesse conduzir as pessoas a Cristo. Então agora, quando vem Cristo, esse Cristo é maior do que Moisés. E eu gostaria que nós olhássemos agora para o capítulo 3, se você tiver a Bíblia aberta, eu quero citar, o capítulo 3, no verso 1, o autor chama os seus ouvintes de santos irmãos. E ele também os exorta a considerar atentamente, verso 1, atentamente o apóstolo, sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. Ele está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo, e ele está dizendo, chama-os de santos irmãos. Por que santos irmãos? Porque em Cristo nós fomos santificados, porque nele nós nos tornamos um corpo, e nele, no sangue dele, nós fomos lavados, purificados. Essa é a nossa fé, essa é a nossa pregação. E ele exorta a considerar Jesus. E ele se dirige àquela gente, dizendo que, chamando-os, vós que participais da vocação celestial. Nós precisamos compreender que o nosso chamado é um chamado também de uma vocação celestial. A gente não foi chamado para ser crente aqui, para professarmos simplesmente a fé aqui e ficar. Nós estamos num processo, numa caminhada. Jesus pode voltar hoje,
pode voltar amanhã, ele pode vir individual, ele pode vir no coletivo, mas precisamos ter a certeza de uma vocação celestial. Nós temos uma herança junto ao Pai, e tudo que nós pregamos é no sentido de que, independente de circunstância, em Cristo Jesus nós temos a salvação. Independente dos altos e baixos que vivemos, independente das crises que nós passamos, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para morrer no meu lugar, morrer a minha morte, para que eu pudesse ter perdão e pudesse ter a vida eterna. Nós pregamos isso. Se você não acredita nisso, você está perdendo tempo. Porque todo o plano de Deus, eu falei no domingo passado, citando João 14, Jesus dizendo, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar, eu voltarei e levarei para mim mesmo. Ou seja, o desejo de Deus é que nós estejamos junto com Ele. Que privilégio enorme. Eu e você precisamos tomar posse dessa oportunidade, desse privilégio. Não é algo conquistado por mim, mas é Deus em Cristo que conquistou. Nós fomos alcançados. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Esta vida está na pessoa de Jesus. Ele morreu no meu lugar para que eu pudesse ter vida, morreu no teu lugar para que você pudesse ter vida. Olhando ainda, ou voltando a olhar para o texto que nós lemos, o autor está escrevendo para os judeus convertidos ao cristianismo, mas face às perseguições que eles estavam passando, muitos estavam voltando ao judaísmo. Então eles estavam deixando a fé para voltar a Moisés, vamos dizer isso. Eles estavam voltando ao judaísmo, voltando para Moisés. Então o autor está escrevendo na condição de que convencendo aquelas pessoas de que se eles estavam voltando para Moisés ou voltando para o judaísmo, poxa, eles estavam como aquela história que Jesus fala que o porco voltava à lama. Porque Jesus era maior do que Moisés. Se eles estavam voltando para a lei, voltando para Moisés, bem, eles estavam perdendo com isso. A obra da cruz, então, teria sido em vão. Mas a perseguição, na medida que ela apertava as pessoas, começavam a repensar. Até porque as perseguições, elas são necessárias para discernir se somos de fato vidas convertidas ou não. Porque ser crente, quando tudo está bom, vivendo na zona de conforto, qualquer um é crente. Difícil de ser crente é diante das lutas, das provações, das tribulações. A gente poder professar a fé, e veja, aquela gente convertida ao judaísmo está sendo perseguida, e a opção deles era voltar ao judaísmo. Se nós lermos a história da igreja cristã, em tempos de perseguição, os crentes eram jogados na arena para os animais ferozes comerem. E qual era a condição para escapar? Era subir na arena e falar assim, César é Senhor. Então, distante dos leões da vida, né? Eu costumo dizer que a gente tem leão todo dia. Às vezes a gente tem mais de um leão por dia. Mas os leões fazem com que a gente discirna se de fato nós temos Jesus como nosso Senhor ou não. Os ouvintes aqui do escritor de Hebreus estava preocupado com essa gente que diante da perseguição estava fazendo a opção por voltar ao judaísmo. E ele escreve com esse propósito de mostrar que Jesus era maior. E a expressão sacerdote da nossa confissão, porque ele começa dizendo isso, para considerar o sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, a palavra, ou a expressão, né, sacerdote da nossa confissão, é para dizer do nosso testemunho público, ou ele estava dizendo para aquelas pessoas da necessidade de dar testemunho em meio à provação, em meio à perseguição, e que a declaração diante do mundo deveria ser: Jesus é meu Senhor, e declarar as maravilhas de Deus, e falar desse Jesus que veio, amou o mundo, morreu no meu lugar, no teu lugar. E talvez você pudesse até estar pensando, mas em época de provação, como é que nós vamos fazer isso?
só é possível se de fato nós conhecermos o Deus que nós servimos. Porque se nós formos só religiosos, nós vamos preferir voltar para uma zona de conforto na qual não nos exige a fé, não nos exige pagar preço. A vida cristã, ela tem um preço a ser pago. E talvez você possa estar pensando, puxa, mas se tem um preço a ser pago, Jesus já pagou um preço na cruz, é verdade também. Mas se você escolher Jesus, você também terá que pagar um preço. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é uma batalha. Mas se você achar que isso é muito, e você deixar Jesus para seguir ao Senhor, ao Deus deste mundo, você vai ver que o preço é muito maior. Porque a Bíblia diz, lá nos evangelhos, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O preço que nós pagamos pela fé é o preço para testemunhar. Mas o preço que se paga por deixar a fé é as consequências do pecado que geram morte. Eu gostaria que você pensasse ainda comigo. Essa expressão de fazer a pública profissão é uma necessidade. Porque nós também hoje temos as perseguições, se não como aquelas, mas somos perseguidos de formas diferentes. As oportunidades que o mundo hoje, de forma diferente, tem colocado diante de nós para nos distrairmos, para nos distanciarmos de Deus, para tirar o nosso compromisso, tirar o nosso tempo de servir a Deus, é muito grande. E quantas vezes nós temos voltado também ao judaísmo, à zona de conforto, voltado a uma vida anterior, para que nós não precisamos pagar preço, não precisamos renunciar. Ele é o nosso intercessor. E veja, a palavra latina para sacerdote é pontifex, e que significa construtor de pontes, mediador. Então ele é o nosso intercessor, mas ele também é nosso mediador, e sendo ele Deus e homem, ele nos trouxe Deus a nós e nos levou a Deus, porque nele nós temos livre acesso ao Pai. Eu gosto muito de uma música, e eu não sei se todos ao cantar sabem do que se trata, mas nós cantamos uma música que fala assim: o véu que separava já não separa mais. Na antiga aliança, antes de Jesus, o templo tinha um véu que cobria o altar, o Santo dos Santos. Uma vez ao ano o sacerdote entrava lá para oferecer sacrifício pelo povo. Uma vez ao ano. E sacrificava-se para que pudesse então obter o perdão. Mas quando Jesus morreu, o evangelista escreve dizendo que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Não falou de baixo para cima para não dizer que alguém foi lá e cortou, mas abriu de alto a baixo, para dizer que foi uma ação de Deus, algo que Deus fez. Ou seja, o véu que separava o homem de Deus não separa mais. Quando as pessoas chegaram ao templo, o altar estava descoberto. Agora não precisava mais oferecer um animal, porque o animal único, verdadeiro, foi oferecido na cruz. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, havia sido imolado, sacrificado, e descobriu o altar, e agora deu livre acesso ao Pai. Eu e você podemos nos aproximar do altar de Deus e apresentar o nosso clamor, apresentar as nossas fragilidades, apresentar as nossas alegrias, apresentar as nossas aflições, nossos planos, nossos sonhos, dizer: Deus, eu estou no teu altar, eu tenho esta oportunidade. Eu e você somos privilegiados, podemos adentrar o altar de Deus. Nós não precisamos de um outro mediador a não ser Jesus Cristo, que trouxe Deus a nós e nos levou nós a Deus, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso e pudéssemos viver uma comunhão com o Senhor. Imagina, na antiga aliança, as pessoas cometiam um pecado, tinham que esperar o ano todo para poder ir lá e pedir perdão, fazer a sua confissão. O pecado gera muitos conflitos na alma, gera dor, gera tristeza, gera frustração, gera frieza na alma.
Uma pessoa que tem pecado não confessado. É uma pessoa que é escrava. A Bíblia diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza, mata, sufoca, angustia, tira a vida, sentido da vida. E é por isso que Jesus veio para trazer perdão, para nos trazer a libertação. Diz que a dívida que pesava contra nós, Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer isso, aos Colossenses, agora fugiu o texto, mas Paulo escrevendo, ele vai dizer o seguinte, que a dívida que pesava sobre nós foi cravada na cruz, a cédula foi cravada na cruz, para que nós pudéssemos ser livres. Jesus é nosso mediador, é Ele que nos trouxe Deus e nos levou a Ele. Então, o foco desse autor é trazer para os seus ouvintes a questão da incredulidade. Porque aquelas pessoas estavam se tornando incrédulas, em função do sofrimento, da perseguição, eles começaram a fraquejar, e esse fraquejar começou a minar a alma, e gerando incredulidade. Veja o verso 19, o que diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É preciso que a gente entenda isso, eles não entraram. Enquanto eu meditava nesse texto, eu estava me lembrando de Noé. A Bíblia diz que, por longos anos, ele construiu a arca. As pessoas acharam ele um doido. Até o dia que Deus ordenou que os animais entrassem na arca. E ordenou que Noé também entrasse na arca. E o texto vai registrar o seguinte: que Deus fechou a porta pelo lado de fora. Você imaginou quando a água começou a subir, e aquele povo desesperado, agora isso é eu que estou dizendo, batendo na porta da arca, falando: Noé, abre-nos a porta. E ele dizendo: não posso fazer nada, não foi eu que fechei. Por isso Jesus diz: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Hoje a porta está aberta, e a porta da salvação continua aberta. E o Senhor, que tem dito: eu estou batendo na tua porta, se você me ouvir, abra, porque eu quero me relacionar com você. Não há mais barreiras que me impeçam de relacionar com Jesus. Basta que eu, como diz o texto aqui, de que eu considere atentamente o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Mas eu quero prosseguir para que a gente possa terminar. Enquanto a gente olha para esse texto, nós vemos o autor de Hebreus tomando a caminhada do deserto como uma referência, um exemplo. E veja o que ele vai dizer nos versículos seguintes, de que o povo de Israel viu sinais e prodígios, tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar. Deus colocou uma coluna de nuvem para que eles pudessem caminhar na sombra durante o dia. Deus colocou uma nuvem de fogo para que iluminasse a noite, para que eles pudessem caminhar. Deus tirou a água da rocha. Deus mandou pão, Deus mandou carne. Aquele povo era testemunho contra eles mesmos, de que Deus tinha sido fiel. E o autor de Hebreus está revelando isso. Como é que aquele povo, mesmo vendo isso, se rebelou contra Deus? Virou as costas a Deus. Por causa da incredulidade, eles desejaram voltar para o Egito. Ou seja, abrir mão de tudo que Deus fez para voltar para o Egito. Se a gente ler o texto, a gente vai ver um povo sofrendo a escravidão do Egito e clamando pela intervenção de Deus. Depois que Deus intervém, este povo, nos primeiros obstáculos que começam a viver, eles começam a reclamar, dizer: puxa, que saudade que eu tinha do Egito, lá que era bom.
Nós precisamos nos atentar, porque é isso que o autor de Hebreus está fazendo. Tomamos uma decisão ao lado de Jesus, mas nós queremos um Jesus que que nos impeça de viver a vida como gente. Aceitamos a Jesus, mas continuamos sendo gente. Temos desafio na vida pessoal, temos desafio na vida familiar, profissional, em todas as áreas da saúde, financeiras. E é preciso que a gente acredite que esses milagres de Deus têm acontecido todos os dias a favor de nós. O povo de Israel viu os sinais e prodígios. Contudo, virou as costas para Deus. Eu gostaria que nós pensássemos o seguinte: esta exortação é para nós. É o tempo de nós refletirmos quanta coisa boa Deus tem feito por mim e por você. Você consegue ver os atos poderosos de Deus na tua vida? Dê uma olhada para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, para o teu trabalho. Quanta coisa Deus tem feito. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renova-se a cada manhã a favor de mim e de você. Por isso que o verso 12, então, vai dizer assim, olha, tende cuidado, irmãos, fique atento. Não seja teimoso, desobediente, incrédulo, mas tende cuidado para que o seu coração perverso e incrédulo não te afaste do Deus vivo. A gente deixa de crer por causa das dificuldades. Eu quero ainda pensar com você que o verso 13 é um desafio do discipulado. Porque ele, se você olhar, ele vai dizer o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ninguém consegue crescer na vida cristã sozinho, você precisa de alguém que te ajuda. Por isso ele está dizendo que naquele tempo de perseguição, ele está dizendo, olha, no tempo que se chama hoje, exorte um ao outro. Exortar é mais do que chamar atenção. Exortar é mais do que você dar bronca, mas é você estimular, é você motivar, é você auxiliar o irmão a caminhar. Em tempos de perseguição era necessária essa caminhada. Não é diferente do nosso tempo hoje. Deus nos chama a uma tarefa do discipulado para que a gente possa estimular um ao outro, sustentar um ao outro, fortalecer um ao outro, para que não haja em nós um pecado, não gere em nós um coração incrédulo e nos afaste do Deus vivo. E o verso 16 a 18, o autor faz a pergunta e ele mesmo responde. Contra quem Deus se rebelou? Deus se irou. Foi contra o povo que viu todos os sinais e prodígios. Deus continua agindo, fazendo e falando. Eu e você somos testemunhas daquilo que Deus tem feito. A pergunta é, qual é a nossa reação? Como é que você tem reagido à voz de Deus? Deus tem falado com você? Pela manhã, o irmão Fernando leu um texto que eu achei bastante interessante, e eu quero ler, porque diz assim, no Evangelho de João, vai dizer assim, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se você não tem ouvido a voz de Deus, se cuide. Se você não tem conseguido ouvir Deus, se cuide. Porque você não pertence a Deus. Porque aquele que é de Deus, ouve Deus. Deus não está falando para o mundo, está falando para você, para a igreja. E nós vamos estar atentos à voz de Deus. O que Ele quer de mim? Qual é a minha reação? Porque não basta estar na igreja, precisa estar em Deus. Senão, nesses tempos de perseguição, nós vamos optar pela antiga aliança, zona de conforto, para a gente não precisar enfrentar para crescer. E eu termino. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração.
Eu não sei o que o Espírito de Deus falou no teu coração, mas seja sensível. Porque esse é o tempo de Deus, se diz o tempo que se chama hoje. O tempo de Deus é o tempo que se chama hoje, não chama amanhã. Prorrogar pode ser o ato de colocar em risco a eternidade que Deus tem garantido para você. Não tem amanhã para Deus, tem hoje. Por isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça, abra o coração. Ele está batendo. Abra. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aproveitemos o hoje, nesse dia que nós celebramos a ceia. É o tempo de Deus, tempo de cura, tempo de confissão, tempo de rendição. É o tempo de nós olharmos, trazermos à memória o que Ele fez por mim e por você. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu a minha morte, morreu para me trazer perdão, para me redimir e para me fazer um cidadão do céu. Que ao aproximar do altar, você não vem apenas porque está sendo oferecido, porque é um pão que a Marilda fez. É mais gostoso do que o pão da padaria. Mas é um pão. E o cálice que nós bebemos é um suco de uva. Eles apenas são símbolos. Eles não têm poder nenhum e muito menos condições de encher o estômago. Mas ele sinaliza algo, que se você crer, a tua vida pode ser transformada. Se você vier com a disposição de uma confissão sincera, e com a disposição de abrir mão do pecado, acredite, a tua vida é transformada. A paz que você tanto precisa, você vai encontrar em Jesus. A vida abundante que você tanto precisa, porque não adianta você ter dinheiro, ter poder, ter fama, você pode ter o que você quiser. Se há um vazio na alma, que só você sabe e Deus sabe, só pode ser preenchido pela presença de Jesus. Alguém diz que o vazio que o homem tem na alma é do tamanho de Jesus. Não há nada que você possa colocar para preencher o vazio da alma, a não ser que você diga: Jesus, eu estou sentindo um vazio na alma e eu preciso que o Senhor faça parte. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça por um instante. Você tem ouvido a voz de Deus? O que o Espírito de Deus falou a você nesse dia? O que Ele tem falado? O que Ele falou nesta noite? E qual é a tua reação? Eu quero convidar você a abrir o teu coração para Jesus. Se você ouviu a voz de Jesus, não perca a oportunidade. O texto diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu não sei o que o Espírito de Deus falou no teu coração, mas não seja rebelde, não seja indiferente, não seja incrédulo. Diga para Jesus: Jesus, eu abro meu coração com toda a dificuldade que eu tenho, com toda a minha resistência, dúvida, mas eu abro o meu coração porque eu preciso de algo dentro de mim que as coisas deste mundo não podem preencher. Jesus quer ser o seu Senhor e o seu Salvador. Por isso, se você reconhece Jesus assim, peça perdão pelo teu pecado, abra a mão dele e diga para Jesus: Jesus, eu quero declarar que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero ser batizado nessa fé, para testemunhar, para exaltar Jesus, para glorificar Jesus. Faça isso aí onde você está. Não vou convidar você a vir à frente, mas onde você está, eu quero orar por você. Deixa Jesus fazer parte da tua vida. Convide-o. É o tempo que se chama hoje. Amanhã você pode perder a oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.
O Senhor sabe, Pai, o que cada um está colocando no teu altar. É a tua palavra que vem ao nosso encontro e nos desafia, nos exorta, mas também nos traz esperança. Nos revela Jesus Cristo, Senhor, autor e consumador da nossa fé. A Ele nós damos todo louvor, honra e glória. E Pai, eu quero pedir que o Senhor, nesta noite de celebração da ceia, que o Senhor esteja fazendo uma aliança nova com cada pessoa aqui. Esteja renovando a aliança, para que nesta noite haja cura, haja libertação, haja, Deus, perdão. Ó Deus, em nome de Jesus, que não seja um mero hábito, mas que seja uma tomada de decisão, seja uma afirmação de fé, uma declaração pública de fé, seja um desejo de sair daqui dizendo: Tu és o meu Deus, o meu Senhor, para que o mundo creia, para que o mundo possa ver em nós Jesus. Pai, ouça a oração. Aqueles que estão te convidando para entrar no seu coração, entra, Pai, traga perdão, faça uma limpeza e traga paz, traga alegria que o mundo não pode dar. Eu quero ministrar o teu Espírito Santo na vida de cada um desses amados, que haja disposição para te servir, que em tempos de luta, de perseguição, ó Deus, cada um tenha força e poder para testemunhar o teu nome. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Graças a Deus. Nós temos um cântico, nós vamos cantar enquanto as crianças, juniores vão vir. Eu vou pedir aqui, João, venha trabalhar. Isso, vamos pegar esse álcool e você pode utilizar dele, por favor. Saia de banco em banco. Tem mais um aí? Tem? Walter, vai lá. Isso. Vamos colocar em pé e vamos cantar o cântico de número 36. Isso. Bendito
Amém. Eu quero convidar você a consagrar os elementos da ceia do Senhor. Eu não sei o que representa isso para você, mas eu gostaria de desafiar você a orar, porque eu não quero que você pense que, porque é dia de tomar, você tem que vir. Você não tem que vir. Você tem que vir, você poderá vir se você identificar-se. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, examinar o homem a si mesmo. E depois você come do pão, beba do cálice, faça uma análise. E eu quero que você ore consagrando e dizer: Senhor, o que isso representa para mim? Porque a palavra de Deus também diz que se a gente come e bebe sem discernir o que a gente está fazendo, a gente come e bebe maldição para a gente mesmo. E eu quero que você se alimente da bênção de Deus, do melhor de Deus. Eu quero que você faça uma aliança com Deus, que você renove uma aliança com Deus nessa noite. Por isso eu convido você a orar, consagrando e dizendo o que representa isso para você e o que você quer, para que isso possa ser bênção na tua vida, em nome de Jesus. Ore alguns instantes. Pai, esse é um privilégio que o Senhor nos concede. Pai, não há mérito nenhum em nós. Os méritos estão na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos amou até a morte, morte de cruz. Ele derramou a sua vida, o seu sangue precioso, para que nós pudéssemos ter vida, tivéssemos perdão e pudéssemos, Deus, ter a vida eterna. Por isso, nessa hora, Deus, eu quero consagrar os elementos do pão, do cálice, símbolos desse gesto poderoso do Senhor, feito por amor a nós. Que o Senhor possa ouvir, Deus, a oração que cada um fez. Ó Deus, de tal forma que este participar não seja um mero ritual, mas que seja um momento novo, uma oportunidade nova de comprometer-se contigo, com a tua palavra, com a tua igreja nesta cidade, neste lugar. Que nós possamos fazer uma aliança, renovar uma aliança, de querer viver uma vida que agrada ao Senhor. Por isso nós consagramos, tira toda a impureza dele. Nós sabemos, Deus, que o pão e o cálice não muda, mas sabemos que pela fé, ao participarmos deste momento, a nossa vida pode ser mudada, transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso, Deus, nós fazemos isso, não como apenas uma parte da liturgia, mas em cumprimento à tua palavra, que o teu Filho nos ordenou fazer isso em memória de mim. É com temor que nós queremos comer, beber, na certeza de que a obra do Senhor na cruz não foi em vão. Foi para nos trazer vida e vida eterna, em nome de Jesus. Amém.
Todos abriram? Eu sei que esse copinho às vezes é difícil de abrir, né? Você pode comer, pode beber. É a vida do Senhor que é dada por vós. Coma e beba. Deus, que privilégio é esse que o Senhor nos dá. Quero pedir que o Senhor renove conosco a aliança. Faça aliança com aqueles que estão acertando a vida com o Senhor, colocando a vida em dia com o Senhor. E que o Senhor possa trazer perdão, cura, libertação nesta noite. Que a gente possa sair daqui com um propósito. Propósito de professar a fé do Senhor lá no nosso dia a dia, a partir da nossa própria casa. E que nós possamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E que nós queiramos crescer, compreender o que o Senhor tem para cada um de nós. E que o Senhor nos faça cada vez mais parecido contigo. Dá-nos a força, o poder para crescer. Santifica as nossas vidas. Porque o Senhor mandou o seu Filho para nos trazer libertação e cura. E nós tomamos posse, nós reafirmamos a nossa fé e renovamos a nossa aliança contigo nessa hora. Confiados na pessoa de Jesus, na obra da cruz, é que nós oramos. Amém. Vamos encerrar o nosso culto? Eu queria que a gente fizesse o que... Pode aposentar essa viola aí, nós. Vamos, saia da lateral, venha para o meio. Saia da lateral, venha para o meio, estenda as mãos, vamos. Eu quero que você pense nisso. A palavra de Deus fala para exortar mutuamente, ou seja, um ao outro, né? No sentido de ser um suporte, no sentido de ser um motivador, um abençoador. Faça isso, estenda a mão aí, não precisa vai fazer roda não, pode só estender as mãos, sair, só estender a mão para o seu irmão, só isso. Só para que você possa estar ligado a esse irmão, para a gente encerrar o nosso culto, nesse dia de celebração da ceia. Todos se aproximaram aí? Isso, vamos aproximar. Isto, Fernando, fica aí perto do seu Manuel, isto. Sim, isso mesmo. Coloque a tua semana diante de Deus. Coloque a tua família, teu trabalho, os teus desafios da semana. Fala para Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Peça para Deus colocar em você um propósito firme, de querer crescer, de querer ser melhor, de pecar menos, de amar o Senhor, de amar a palavra do Senhor. Deus, obrigado por esse tempo de culto. Obrigado pela celebração da ceia, esse momento que é eterno. Que o Senhor possa trazer a nós o teu perdão e a tua graça. Que o Senhor possa renovar as nossas forças. Eu quero abençoar a vida de cada um desses amados, cada família aqui representada. Senhor, que tu possas ministrar o melhor, derrama sobre eles poder, traga a eles a tua paz, traga a eles forças, renova as forças, Senhor, que eles possam voltar para casa, ter uma noite de paz, de descanso, e que a semana seja uma semana de vitória. Eu os abençoo, Deus, com toda a sorte de bênçãos, mas eu quero lembrar daqueles que não puderam estar aqui. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, que os teus cuidados, Deus, esteja sobre a vida de cada um deles, que eles possam sentir amados por ti, que eles possam sentir sustentados por ti, renovado por ti, em nome de Jesus. Que cada família que faz parte da nossa comunidade seja assistida pelo teu Espírito Santo nessa hora, e que o teu melhor venha sobre eles, que o teu melhor esteja sobre nós agora. É com gratidão que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E que
a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E que o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Você pode dar um abraço no seu irmão, nosso culto acabou. Deseja a ele uma ótima semana.